sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho contar para vocês como foi a minha leitura de O Mundo de Pedro. Antes de começar a falar sobre o livro, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative o sininho para receber notificações e não perder os próximos vídeos. Que você deixe o seu curtir se você gostar do vídeo e no final deixe seu comentário, porque isso ajuda bastante na divulgação do trabalho aqui do canal. O Mundo de Pedro foi um dos últimos livros que eu recebi em parceria com a editora Inverso em 2021. Inclusive, já quero aqui anunciar que a parceria foi renovada, então em 2022 a gente vai ter muita coisa boa da editora Inverso por aqui, com certeza. E aqui a gente conhece Pedro, uma criança que tem uma família bem comum. Seus pais têm amor, têm preocupações, têm qualidades, defeitos, como qualquer um de nós, inclusive como o próprio Pedro. Cada um em seu mundo, a conversa se torna rara, a comunicação fica cada vez mais difícil. Você já viu esse cenário? Pois é, Pedro encontra um capacete mágico que passa a lhe dar uma dimensão maior do que cada palavra, do que cada gesto, o comportamento das pessoas ali à sua volta quer realmente dizer. E aí fica muito menos penoso se expressar corretamente, compreender os motivos de cada um, sentir empatia e, é claro, ele passa a se relacionar melhor em casa, na escola, em todos os ambientes ali que ele convive. Você às vezes tem vontade também de não ir para casa, para não ter que lidar com um problema ou com uma pessoa que está lá. Você tem dificuldade de fazer seu filho compreender ao certo o que você quer, o que você precisa, o que ele precisa fazer? Assim como aconteceu com Pedro e com seus familiares, você pode conseguir melhorar a comunicação e, consequentemente, as relações da sua vida. De uma forma muito leve, a autora nos propõe refletir sobre como a comunicação que nós temos com as crianças é importante e fundamental e vai influenciar de fato as nossas relações com as crianças. Comunicação não violenta é a chave para você aprender a conversar com seu filho de maneira que ele possa te compreender. E com qualquer outra criança, com qualquer pessoa, na verdade. Porque dependendo da forma como a gente fala as coisas com a outra pessoa, é isso, na verdade, o que vai determinar a reação dela. Às vezes não é nem o que se fala, mas a forma como a gente fala, a forma como a gente age, como o nosso corpo todo se expressa quando a gente está falando, é o que realmente vai determinar a predisposição da pessoa em te ouvir, em te dar atenção, em seguir o que você está falando, em confiar em você e muitas outras coisas, né? Então, você vai dar uma palestra, quer dizer, você sabe tudo sobre aquele assunto, a forma como você se comporta vai colocar a palavra que você está falando, o conceito que você está dando, com uma evidência muito diferente aos olhos e aos ouvidos de quem escuta. Com seu filho ou com qualquer outra criança, com qualquer pessoa que você se relacione intimamente, não é diferente, né? A forma como você faz uma pergunta, a forma como você responde como foi seu dia, já dá para as pessoas uma noção de como você está naquele momento, se você está estressado, se você está cansado, se você está feliz. E muitas vezes a gente espera que os nossos filhos pequenos compreendam o que há por trás do nosso comportamento. E para eles é muito complicado isso. Ele não sabe que a gente está, sei lá, determinando que ele vá à aula porque a gente paga uma mensalidade super cara, ou porque a gente comprou um uniforme novo, ou porque a gente comprou o material escolar que ele queria. Ele não entende que às vezes a gente dá uma resposta meio ríspida ou curta, né? Uma resposta monossilábica, às vezes, porque a gente está preocupado, porque a gente está com um parente doente, ou porque a gente está com uma conta para pagar e ainda não tem o dinheiro. A criança, ela não entende isso, né? Eu acho que nós, adultos, ainda temos dificuldade de entender. Imagina uma criança que não vive nesse mundo que a gente vive. Ela vive no mundo de criança, no mundo dela ela precisa brincar e estudar, correr, cantar, enfim. Então, assim, é muito interessante a gente procurar esse tipo de ajuda para ter uma comunicação melhor com os nossos filhos, para ter uma comunicação que leve aconchego, carinho, segurança, para quando ele precisar conversar com a gente, quiser conversar com a gente, ele venha também sabendo que nós somos porto seguro para ele se manifestar, para ele contar pra gente os seus medos, enfim, se comunicar melhor com a gente também. Então, aqui a gente percebe que todas as famílias, todas as pessoas passam pelo mesmo tipo de desafio.
né? Eu acho que principalmente dos pais em relação aos filhos é esse. Às vezes você fala 10 vezes e o seu filho não escuta. Será que não é interessante a gente pensar a forma como a gente está falando é que não está interessante ali, né? Não necessariamente o que a gente está falando, porque o que todo pai e mãe fala é mais ou menos a mesma coisa. É hora de comer, é hora de dormir, é hora de escovar dente, liga a televisão, desliga essa televisão, busca tal coisa, veste o uniforme. Tudo isso faz parte aí do cotidiano de todo mundo que tem uma criança em casa. Agora, a forma como você se comporta ao falar isso, o tom que você usa, a entonação que você coloca na voz, o gesto que você faz com o rosto e com as mãos enquanto você faz esse comunicado para o seu filho, se você passa isso para o seu filho em forma de pergunta, em forma de comunicado, com uma expressão feliz ou triste, vai dizer muito sobre como vai ser a reação dele. Então, é um livro que só tem a nos acrescentar. Eu acho que são muitos detalhes, né, que a gente precisa de refletir depois que a gente fecha o livro. E é daquele tipo de livro que ele vai continuar sempre vivo no coração da gente, mesmo depois da gente fazer a leitura e fechá-lo, né? A edição da Editora Inverso, como sempre, está impecável, muito bonita. As ilustrações também são bem bonitas. E eu super recomendo. Aqui a gente tem um pouquinho, ó, da visão da criança, né? Do lugar que ela está, o que ela vê, qual que é a visão dela, né? Então, assim, é o tipo de coisa que nos faz refletir muito. Quando a gente vê uma imagem dessa, onde para a criança ela só enxerga os pés da mãe ali. Então, a gente precisa realmente pensar em como o nosso filho nos vê, como o nosso filho vê as coisas que a gente fala para ele. E por isso é a indicação certeira aqui, que eu espero que vocês também curtam o quanto eu curti e aproveitem a leitura o quanto eu aproveitei. Bom, gente, por hoje era isso. Eu queria apenas contar para vocês, né, como foi a minha leitura de O Mundo de Pedro. Quero saber se você gostou do vídeo, se você já ouviu falar, se você é dessa vibe da comunicação não violenta, das questões de disciplina positiva, dessa criação com mais apego, com mais atenção aí às crianças, à vontade delas, ao respeito, né, com o que elas querem, com o que elas precisam, com o desenvolvimento infantil mesmo. Deixa aqui nos comentários pra gente poder criar uma discussão sobre isso, porque eu adoro falar com vocês a respeito dos assuntos dos livros que eu trago aqui. A minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.